São Paulo, a cidade que nunca dorme. A gente já sabe que São Paulo é perigosa por si só, mas além dos perigos, ela tem alguns locais que são mal assombrados. Locais que aconteceram coisas bem pesadas e até mesmo cemitérios. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos falar um pouco sobre esses locais. Se vocês gostarem da ideia de falar sobre eles, podemos visitar também. Então, bora lá. Cemitério da Consolação. O Cemitério da Consolação ele fica no coração de São Paulo, e é um dos mais antigos do país, e foi fundado em 1858. Tem mais de 160 anos de história. É muito tempo. Lá você encontra túmulos de artistas, políticos, famílias, basicamente famílias bem ricas, sabe? Até esculturas gigantes que são obras de artes. É quase como se fosse um museu a céu aberto, mas também é um dos pontos mais carregados da cidade. Algumas pessoas juram que ao passar pelo portão o ar muda completamente, você sente alguma coisa pesada, como se tivesse alguém observando você de longe. Esse cemitério ele possui muitas histórias e a primeira que a gente vai falar é a lenda do coveiro da família Matarazzo. Os Matarazos eles são uma família muito famosa da cidade. E tem um túmulo especial que sempre aparece nos relatos, que é o túmulo dessa família. Reza a lenda que no sepultamento de uma das filhas da família, o coveiro desmaiou do nada. Ele caiu ali mesmo e morreu no mesmo dia, sem explicação nenhuma. Desde então, visitantes dizem ver o espírito desse coveiro vagando e junto dele, figuras vestidas de preto, silenciosas, que lembram os antigos membros da família. Eles aparecem e desaparecem na mesma velocidade, sempre por volta de uma neblina fina e estranha, que é totalmente fora do lugar. A próxima história que tem é sobre a Marquesa de Santos. Outro ponto conhecido é o túmulo da Marquesa de Santos, que é uma das mulheres mais marcantes do Império, que era amante do Dom Pedro I. Era uma mulher polêmica, forte, dizem que até inesquecível. Com o tempo, o povo transformou a Marquesa numa espécie de uma santa não oficial, especialmente entre mulheres que buscavam amor verdadeiro ou até queriam proteção no relacionamento. Essas mulheres, elas iam até o túmulo da Marquesa, deixavam flores vermelhas e faziam alguns pedidos, como se ela ainda tivesse ali, sabe, ouvindo e pudesse responder elas. E também tem as almas que não foram embora. Muita gente acredita que o Cemitério da Consolação não é só um campo santo, ele é um território de almas presas ali. E eu que já passei na frente sinto uma energia muito forte vindo de lá mesmo, sabe? Ali é onde o corpo e memória de muitas pessoas se misturam há mais de séculos. São pessoas que construíram São Paulo, sabe? Desde o começo, são as famílias mais ricas, sabe? Que estão ali. Então, todas essas pessoas do topo sendo guardadinhas ali naquele canto, soa um pouco esquisito, você não acha? Tipo, não tô dizendo que todo mundo que tá no topo fez algo errado, mas a cidade é tão ruim, é tão energeticamente pesada e o ar ali é tão ruim que, tipo, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Pra poucos meia palavra basta, né? Mas vamos voltar. Bom, dizem que são tantos espíritos que vagam ali pelaquele cemitério que alguns acabam se perdendo entre um plano e o outro, sem conseguir seguir adiante, os famosos espíritos presos. E assim eles ficam repetindo eternamente os últimos passos que deram em vida, vagando entre as sombras e os sussurros pelo cemitério da Consolação. De noite deve ser um lugar bem pesado. Passei de noite, mas nunca entrei. Mas realmente é um lugar que acho que deve ser interessante olhar lá dentro, mas assustador pra falar a verdade. Castelinho da Rua Pá. Agora a gente vai para um dos casos mais pesados de São Paulo, um lugar que todo mundo conhece, já foi falado muitas vezes e até eu já falei algumas vezes aqui para vocês, mas é sempre bom lembrar. Esse é o Castelinho da Rua Pá. Ele fica na esquina da Rua Pá com a Avenida General Olímpio de Silveira, Campos Elíseos, no centro de São Paulo. E à primeira vista, parece um castelo europeu perdido no meio da cidade. Mas vamos para o começo de tudo isso. A construção dele começou em 1912 e terminou por volta de 1917. Era para ser uma réplica dos castelos medievais franceses. Torres, vitrais, ornamentações totalmente exageradas. Um luxo que só a elite paulistana da época tinha dinheiro para poder bancar. Ali morava a família da Maria Cândida Guimarães dos Reis. Ela era viúva, 73 anos, e mãe de dois filhos, Álvaro e Armando. E é aqui que a história acaba virando uma tragédia. Vamos para 12 de maio de 1937.
Na madrugada do dia 12 de maio de 1937, os três foram encontrados mortos dentro do castelinho. Mortos a tiro. Aí a pergunta fica: quem deu o disparo? O laudo oficial dizia que Álvaro matou a mãe, matou o irmão e depois tirou a própria vida. Mas sabe, ninguém acreditou muito nessa versão. Nem na época e nem agora. Antes do crime já existiam conflitos na família, disputa por patrimônio, decisões financeiras diferentes, e a morte recente do pai já era algo que pesava muito na família e não entendiam por quê. Mas nada explicava completamente o que aconteceu naquela noite. O Castelinho ele acabou virando uma ONG, pelo que eu me lembro, e beleza, tava totalmente tranquilo lá ele. Só que algo muito bizarro aconteceu, sabe? Pra quem não sabe, em São Paulo existe a Cracolândia. E a Cracolândia sumiu do dia pra noite. Mas ela não simplesmente sumiu, né? Ela só se espalhou. Pegaram e levaram cada montinho pra um canto. E nesse cada montinho pra um canto, um dos cantos virou de frente pro castelinho da Rua Pá. Que bizarro, né? Parece que aquele lugar ele é marcado pra não dar certo. Aquele ponto da cidade, sabe? Não sei, o que vocês acham disso? Bizarro, né? Vale do Anhangabaú. Agora a gente desce pro coração do centro de São Paulo, em um lugar que eu conheço bastante porque eu gostava de ficar lá. Um lugar que todo mundo atravessa, mas que ninguém sabe o que existe por debaixo. E é muito legal porque quando eu ficava sentado nos bancos lá olhando, ficava, nossa, ninguém sabe a história daqui. Bom, pouca gente lembra, mas ali embaixo passa um rio, o rio Anhangabaú. E o nome dele, na língua tupi, significa água do mau espírito. Não é metáfora, não é exagero. Os indígenas deram esse nome porque antigamente os peixes que passavam ali, eles simplesmente morriam do nada. Como se a água carregasse alguma coisa, algum feitiço, algum tipo de coisa que matava os peixes. Tanto que eles ficavam até com medo de nadar ali. Quando os europeus chegaram em São Paulo, o vale ele virou um palco de sofrimento. Indígenas que fugiam da escravidão eram capturados ali e executados no mesmo local. Os corpos, todos jogados no rio, para sumir sem deixar nenhum rastro. É como se o próprio solo tivesse sido alimentado por dor. Peixes mortos, pessoas mortas. E é bizarro você parar pra pensar sobre o Vale do Anhangabaú hoje em dia, porque virou um local de shows, espetáculos e essas coisas, e um lugar para o pessoal passar e se divertir, né? Ele teve alguns problemas de alagamento quando foi inaugurado e tudo mais, mas é um lugar estranho, eu diria. Pra alguém que ficava lá bastante tempo e sabendo essa lenda, ficar pensando sobre tudo isso, sentado ali vendo as pessoas se divertindo e tal, é doideira, né? É bem bizarro. E o mais bizarro de tudo isso é que ele é mascarado, porque quem conhece sabe que o Vale do Anhangabaú é a parte segura, mas em volta do Vale do Anhangabaú não é seguro. Vai você andar a partir das 10 da noite nas ruas de volta do Vale do Anhangabaú se você não conhece São Paulo. Só anda quem conhece, quem entende o que rola ali. Parece que eles só fizeram uma obra de arte bonitinha ali pra espantar toda a história do que tem, jogando um pouquinho pro lado, sabe? Só empurrando. Esse lugar é bizarro. Ah, esqueci que tem uma história que conta sobre o metrô lá, né? Porque ele tem a saída de metrô já de frente pro parque, né? Pro parque não, pro vale. Dizem que no fim das escadas lá do metrô, às vezes aparece um homem imóvel, só encarando quem sobe. Mas quando você chega perto, ele não tem rosto. Eu já fui algumas vezes olhar isso aí, realmente é bizarro, dá um certo medo você chegar ali, olhar e falar, ele vai aparecer. Mas parece um lugar bem calmo, só que de noite é outro nível quando eles fecham o portão e você só tem o portão de cima. É doideira. E viajando um pouco aqui na teoria da conspiração, já dizem que alguns dos shows que estiveram no Vale do Anhangabaú esse ano foi refletido a satanismo. Se você acredita nisso, pesquise mais, porque não é assunto para esse vídeo, beleza? E aí, você teria coragem de ir em um desses locais? Você já foi? O que você sentiu de lá? Queria saber mesmo, deixa aqui nos comentários que é importante. Então, comenta aqui embaixo qual o próximo local que a gente quer que você... Hã? Comenta aqui embaixo qual o próximo local que você quer que a gente fale. Agora acertei. E deixa o like no vídeo, se possível, se você gostou, se assistiu até aqui, certo? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Tenham uma ótima noite ou não. Fiquem bem.